Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma devocional. Eu sou ABCU Luiz, sempre contando com o apoio dos muitos pássaros que cercam a minha casa. Hoje, Filipenses 1:9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. Creio que muitos pensem, como eu, que o amor tem diminuído bastante. Alguns poderiam dizer que existe uma profecia bíblica sobre o assunto. É verdade, existe sim uma profecia dizendo que o amor se esfriaria de quase todos, conforme Mateus 24:12. Mas eu temo que poucas pessoas atentem para a profecia. Então, eu apelei para o senso comum, a visão natural das coisas que nos permite olhar para o mundo como ele está. E neste caso não é difícil constatar que o amor de quase todos está morrendo. Então o tema de hoje é muito propício, pois ele nos diz que a oração é a nutrição do amor. O contexto é um monólogo em forma de carta entre um pastor e uma saudosa e muito querida igreja, conforme o verso 8. Assim foi a relação do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. Ao ler a carta, percebe-se um clima de amor, saudades e gratidão, conforme 1, 3 e 4. Aquela igreja lhe fez muito bem, cooperando com ele, preocupando-se com o seu ministério e investindo na sua vida pessoal para que o reino de Deus fosse levado ao mundo inteiro, conforme o verso 5. Existe na carta um clima de oração constante pela vida daqueles irmãos, conforme os versos 4 e 9. Em oração ele agradece o que fizeram e crê que irão continuar, pois aquilo que faziam era obra começada por Deus através deles, conforme os versos 4 a 6. Depois ora para que eles não só amassem, mas que soubessem o que estavam amando, percebendo claramente os resultados do seu amor, para que isso solidificasse ainda mais suas atitudes. A problemática vista está no fato de que amar é uma virtude cada vez mais escassa. Não é só de pastor a ovelhas, como de ovelhas a pastor e de ovelhas a ovelhas. Creio que estamos nos esquecendo que o amor cuidadoso não deve ser feito por causa de pessoas, pois o amor devemos até aos inimigos, conforme Mateus 5:44. Amamos porque Deus nos amou primeiro, conforme 1 João 4:19. E amamos a Deus refletindo esse amor nas pessoas. Do contrário, amaríamos poucas pessoas, e esta não é uma atitude recomendada por Deus, conforme Mateus 22:37 a 40. E você, como anda o seu amor pelo próximo? Ainda que esta passagem fale da relação de um amor sincero e verdadeiro entre um pastor e sua igreja, ela serve de base para pensarmos no amor que devemos ter uns para com os outros, já que a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriaria. A minha pergunta é esta: você é uma destas pessoas cujo amor está se acabando? A solução apresentada nesta perícope propõe que existe a necessidade de amarmos o próximo, seja nosso pastor, seja nossas ovelhas, independentemente das características pessoais de cada um. Nesse contexto de amor de pastor por ovelhas e de ovelhas para o pastor, que conselhos eu dou hoje? Ame e expresse esse amor em palavras. Todas as pessoas possuem defeitos, mas todas possuem qualidades. Então as encontre e aprenda a valorizar estas qualidades mais do que os defeitos. Outra coisa recomendada na passagem: faça constar cotidianamente em suas orações a vida de todas as pessoas do seu círculo de vida. E por favor, não separe aquelas que menos lhe agradam. Pelo contrário, as coloque mais e mais diante de Deus, pois Deus pode produzir lindas histórias de casos improváveis. Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, amar a todos não é uma tarefa fácil. Se fosse, nós faríamos. Mas o Senhor sabe que o nosso estado de pecaminosidade, provocado e promovido por nossa velha e caída natureza,
nos faz preferir ter repulsas e nos afastar daquelas pessoas que não são como gostaríamos que elas fossem. Por isso, Senhor, é que eu oro nesse instante. Me ajude primeiro a amar a todos igualmente, mas ajude também aqueles que me ouvem ou leem a fazer o mesmo. Em nome de Jesus. Amém.